Os destaques desta edição. O arquipélago de Anavilhanas, avião do Greenpeace cai e deixa um morto e 4 feridos. A vítima fatal era uma sueca de 29 anos que ficou presa ao cinto de segurança. TSE decide sobre desligamento de 751 servidores temporários da Prefeitura de Manaus. Governo do Estado revela mais detalhes do concurso público para educação. Mais de 800 mil vagas para cursos técnicos serão abertas em todo o país. Senado derruba a ordem do Supremo e Aécio retoma mandato. Ex-gerente da Petrobras gastou 2,8 milhões de propina em joalherias em várias partes do mundo. Mais 2 bandidos mortos. Dupla em moto fugia da polícia quando atropelou um pedestre e logo em seguida colidiu com um carro que estava parado na faixa de pedestres na Constantino Neri. A mulher que dirigiu o veículo também ficou ferida. Morto por espancamento. Corpo de homem com pés e mãos amarrados e com um saco plástico na cabeça é encontrado no Novo Aleixo. Agora no Jornal da Manhã, 5h e 48 minutos. Rádios que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Olhuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM Altazes. Palmeira FM Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM Canutama. Anamã FM Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM Altazes. Urucará FM Urucará. Comunitária Urucurituba. Independência Maués. Urucurituba FM Urucurituba. Acompanhe Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré Yanuri FM Yanuri. Rádio Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Web Rádio Circuito FM Altazes. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que Manaus pode ter variação de nuvens e pancada de chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. As trovoadas já aconteceram nesta madrugada com chuva. Assim mesmo fala que a temperatura pode ficar muito elevada com máxima de 36 graus. O Climatempo prevê 8 milímetros de chuva e temperatura mais baixa, 33 graus na máxima. O tempo do momento é instável, com 25 graus de temperatura e 89% de umidade no ar. A velocidade do vento é de 9 km/h. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro. Chegamos aos 291 dias do ano e faltam 74 para terminar 2017. É dia de São Lucas. Comemoramos ainda o dia do estivador, dia das comunicações e eletrônica da Marinha, dia do pintor e o dia do médico. No dia 18 de outubro é comemorado o dia do médico, um profissional responsável por cuidar e promover a saúde de toda a população. Essa data foi escolhida em referência ao dia de São Lucas, o santo padroeiro da medicina. O Rio Negro parece ter reiniciado mesmo seu período de cheia e foram mais 4 centímetros de acordo com a leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar é de 17 metros e 59 centímetros. Datas e fatos. 1893 morre o compositor francês Charles Gounod, autor da Ave Maria. 1968, John Lennon e Yoko Ono são presos em Londres por porte de droga. 1991, beatificação de Madre Paulina pelo Papa João Paulo II em Florianópolis. Agora 5h e 51 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Moradores da Terra Nova reclamam a precariedade do transporte coletivo naquele bairro a partir da linha 826. Os ônibus estão sempre superlotados e o ar-condicionado não funciona. Em não funcionando corretamente, trafegam com as janelas fechadas, causando grande desconforto aos passageiros. Alberto Peregrini está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações. Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Chuva com trovoada era a previsão do CPTEC-INPE para hoje. Isso já aconteceu agora pela madrugada com chuva em toda a cidade. E aonde você está, Peregrino? Está chovendo ou já passou? Já passou, Paulo Guerra, e choveu muito. Nós estamos nesse momento nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. Antes, porém, já estivemos no pronto-socorro Platão Araújo e também no Instituto Médico Legal. Paulo Guerra, pista molhada, visibilidade ainda prejudicada, motorista aí tem que ter um pouco mais de cuidado devido à situação aí da pista molhada, o que ocasiona geralmente muitos acidentes.
Peregrino, um homem foi morto por espancamento. O corpo foi enrolado em um saco. Ele estava com um saco plástico na cabeça, mãos amarrados e pés e mãos amarrados. Lá no Novo Aleixo. Já se tem a motivação desse crime e mais detalhes, Peregrino? Ainda não, Paulo Guerra. Esse homem foi morto, como você bem colocou, estava com as mãos amarradas, com aquelas abraçadeiras plásticas e com um saco na cabeça. O detalhe, Paulo Guerra, é que o porrete usado para matar, usado para espancar esse homem, foi deixado todo ensanguentado ao lado do corpo. Uma dupla fugia da polícia ontem à noite, atropelou um pedestre e logo em seguida colidiu com um carro que estava estacionado parado na faixa de pedestre, dirigido por uma senhora. E lá na hora, um bandido morreu e o outro morreu agora de madrugada, Peregrino. Isso aí, Paulo Guerra. Na oportunidade, a polícia fez sinal, pediu para que eles parassem. Eles não pararam. Começou a perseguição, eles bateram em um HB20 que estava parado e na ocasião, Paulo, para você ter uma ideia da velocidade, da violência do impacto, um morreu na hora, o outro foi arremessado a metros de distância e caiu em estado gravíssimo. Foi levado ao pronto-socorro e morreu nessa madrugada. São 2 a menos. E a senhora que dirigiu o carro também saiu ferida, não é, Peregrino? Paulo, apesar do carro estar parado, o impacto foi muito forte, né? E ela foi, bateu no volante do carro, ela não esperava o impacto, também ficou muito assustada e também foi levada a um pronto-socorro. Uma outra pessoa também foi atropelada, não é? Esse com escoriações leves, Paulo Guerra, foi levado também a uma unidade de saúde, foi medicado e posteriormente liberado. Os corpos desses bandidos ainda estão no IML sem identificação. Permanecem sem nenhuma identificação. Um que foi removido logo após o acidente, já que estava morto. O outro foi encaminhado ao pronto-socorro também, já está no Instituto Médico Legal. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada e as primeiras notícias desta manhã. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente destaca também que os policiais da 4ª SICOM apreenderam um homem com droga e moto roubada. A Rocan também apreendeu aí 15 quilos de droga durante a noite e madrugada. E os policiais da 3º DIP também apreenderam um homem aí que que cometia vários assaltos a drogarias na cidade. Tudo isso e muito mais daqui a pouco dentro do nosso noticiário policial. 5:55. O TCE abriu concorrência para fornecimento de refeição e lanches no restaurante do tribunal. Os interessados nessa concorrência, que leva o número 02/2017, devem acessar o sítio do TCE no www.tce.m.gov.br. O certame será realizado no dia 6 de novembro. Terceira embarcação da temporada de cruzeiros 2017-2018. O navio MS Serena atracará no porto de Manaus nesta quinta-feira, às 8 horas, com mais de 940 passageiros. A embarcação ficará aqui até às 4 da tarde, quando segue para Santarém e em seguida para Trindade, uma das 23 ilhas que formam o país Trindade e Tobago, na costa oriental da Venezuela. Prefeito de Iranduba anuncia antecipação de metade do 13º salário dos servidores da educação e define data para pagamento do abono do Fundeb. Quem tem os detalhes é J. Rai. O prefeito Francisco Gomes se reuniu na tarde de ontem no auditório da prefeitura com representantes dos trabalhadores em educação de Iranduba para tratar do pagamento do abono salarial do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Também participaram do encontro os secretários da Casa Civil George Gomes, de Educação Rosa Fonseca, de Administração Márcio Passos e o vereador Edson Nicásio. Chico Doido prometeu pagar o abono no máximo até o dia 20 de dezembro próximo, mas disse que se houver possibilidade, os trabalhadores poderão receber o dinheiro já no mês que vem. O prefeito anunciou para o próximo fim de semana a antecipação de 50% do 13º salário da categoria e acrescentou que o pagamento das férias deste ano está assegurado. Perguntado sobre as dívidas herdadas pela prefeitura, inclusive as que são cobradas por via judicial, Francisco Gomes respondeu: 485 mil, que é descontado todo mês, que vai
para conta da justiça. Mais 40 ou 60 mil de energia. Sobre os 60% do repasse de quase 7 milhões de reais do Fundeb, que tem gerado muita polêmica aqui no município, tendo como pano de fundo o abono salarial da categoria, a secretária de Educação Rosa Fonseca e o secretário da Casa Civil George Gomes comentaram. É que nós herdamos a desconfiança, aquele temor, e o professor sempre acha que ele está sendo enganado ou lesado nos seus direitos. Você usa 60% do valor para pagamento de pessoal, e desse pagamento de pessoal tem pessoas que trabalham 20 horas, tem pessoas que trabalham 40 horas. Isso é um cálculo proporcional. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 5h58 em Manaus. País Gama traz informações do Festival Folclórico de Barreirinha. O 30º Festival Folclórico dos Touros de Barreirinha, a 370 quilômetros de Manaus, terminou com a vitória do Touro Preto sobre o Touro Branco por uma diferença de 6 décimos. A vitória do negro consagrou o enredo Raízes, que levou para o touródromo, o tradicional local de apresentações, personagens importantes da cultura do município. O Touro Branco, que abriu a noite de apresentações, defendeu o tema Herança. O grande campeão do Festival Folclórico de Barreirinha levou para a arena uma alegoria que representava a Vila Nova de Barreirinha, e dela surgiram figuras como o Amo do Boi, Príncipe do Touro Negro e a Sinhazinha da Fazenda. O Amo do Boi apostou no ritmo nordestino entre a exaltação da cultura de Barreirinha e desafios ao boi contrário, que foi seguido à risca pela marujada. O presidente do Touro Preto, João Paulo Beltrão, agradeceu à diretoria por ter acreditado, junto com ele, no projeto da Arena do Touro e por ter enfrentado todas as dificuldades que surgiram ao longo do caminho. Incansável da minha diretoria, ao meu vice Rodrigo Bittar, ao meu vice Zico Beltrão e ao meu diretor financeiro Rodrigo Bittar, que na minha ausência tocaram um projeto e chegamos ao resultado esperado, que foi o título. Realmente a galera azul e branco está de parabéns, o Touro Branco também está de parabéns por ter participado. 6h em Manaus, uma interrupção nas nossas transmissões por falta de energia elétrica aqui no sítio histórico da cidade. Tudo patrocinado pela Manaus Energia. E daqui a pouco estamos agora operando com a nossa unidade. E dentro de instantes nós estaremos já retornando devemos retornar com a energia elétrica da concessionária. O Ministério do Trabalho libera a partir desta quinta-feira o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP ano base 2016 para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos no mês de outubro. A partir dessa data também serão pagos os servidores públicos com final da inscrição 3. No Amazonas, 320.332 têm direito ao benefício. O valor disponível chega a 180.267.037,78. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, afirmou nesta terça-feira que o desmatamento na Amazônia caiu 16% entre agosto de 2016 e julho de 2017. Segundo o ministro, os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. A Amazônia Legal é composta por Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Conselho Estadual de Saúde, o SES-AM, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, e o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, o Sereste, realiza a partir desta quarta-feira e até a próxima sexta-feira a primeira Conferência de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. Participaram do evento representantes de órgãos e entidades como o Conselho Nacional de Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Agência Nacional de Vigilância em Saúde e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. O tema central do evento é Vigilância em Saúde, Direito, Conquistas e Defesa de um SUS público de qualidade. A abertura nesta quarta-feira será às 19h no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Show dos Bairros Altazes.
Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Limão. Cultura, repartimento do Tuiué. Reconquista, Bairro Novo Manacá, Manacapuru. Voz Big Pão em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. Em Urucará temos informações com o repórter Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, está representado na capital Manaus, aqui na oficina regional, grupos populacionais e específicos, cadastro único e programa Bolsa Família. O evento está ocorrendo no auditório do Hotel Tropical em Manaus e finalizando nesta quinta-feira, 19 de outubro, com o principal objetivo buscar conhecimentos e trocas de experiências entre os estados do norte do Brasil. O evento é uma realização da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, SENARC, e Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Urucará está representado pela gestora do programa Bolsa Família, Maria Gessido Canto Marques. O projeto é de suma importância para o desenvolvimento das atividades do programa Bolsa Família e Cadastro Único em nosso município. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6:09, dando continuidade às ações de reordenamento dos flutuantes, o governo do estado, por meio da empresa estadual de turismo, reuniu com os empresários e proprietários desse segmento para coordenar as ações do setor e alinhar propostas para desenvolver o turismo no Amazonas. Mais de 20 empreendedores e profissionais ligados aos flutuantes debateram sobre os principais aspectos para alavancar o segmento, como os temas estruturais de iluminação, segurança, acessibilidade e regularização das atividades. O presidente da Amazonas Tour, Ossini Júnior, sinalizou aos participantes a disponibilidade do órgão para auxiliar os empresários nesse planejamento. O setor de serviços recuou menos 2,9% no Amazonas e registra a segunda queda consecutiva. Em julho deste ano, o estado registrou queda de menos 1,4%, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o Instituto, o setor de serviços que mais caiu foi o que é prestado às famílias. A baixa procura por serviços básicos como alimentação e beleza foram os responsáveis pela queda. Segundo as informações divulgadas pela unidade do IBGE no Amazonas, os faturamentos dos serviços não têm conseguido manter o faturamento constante. Ainda conforme o Instituto, mesmo com a queda, o estado tem tido melhoras a cada mês. Governo abre mais de 800 mil vagas para cursos técnicos no país. A reportagem é de Cíntia Moreira. Para ajudar os beneficiários do Bolsa Família, foram abertas mais de 800 mil vagas para cursos de formação inicial e continuada nas modalidades presencial e à distância. Esses cursos fazem parte do programa Pronatec Oferta Voluntária e do Progredir, que tem o objetivo de emancipar até 1 milhão de famílias nos próximos 2 anos. Além disso, serão abertas mais 280 vagas em cursos técnicos presenciais. Segundo o Ministério da Educação, todos os cursos são de graça e as aulas começam a partir do dia 30 de outubro, segunda-feira. Entre os cursos mais procurados estão os de assistente administrativo, representante comercial e recepcionista. As inscrições ficarão abertas até o domingo, dia 22, e para se inscrever é preciso ser brasileiro, maior de 15 anos e ter pelo menos o ensino fundamental incompleto. O acesso ao mercado de trabalho e qualificação profissional são algumas das intenções do governo, como explica o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. O Progredir é um programa para intensificar oportunidades para as famílias, principalmente para os jovens do Bolsa Família que estão desempregados, que estão sem estudar, que estão, sem um horizonte na vida para o seu progresso, para o seu desenvolvimento econômico e também pessoal. É um programa criado para estimular de várias formas que esses jovens dentro dessas famílias do Bolsa Família tenham a oportunidade de ter renda melhor, de ter um progresso na vida, de no futuro nem precisar mais do Bolsa Família. Quem aderir ao Progredir e conseguir um trabalho com carteira assinada e aumento da renda não vai ser excluído imediatamente do Bolsa Família. Segundo o Ministério, quem alcançar renda de até 2 salários mínimos vão continuar recebendo benefício por pelo menos 2 anos. Hoje em dia, 13 milhões e meio de famílias fazem parte do programa. Reportagem Cíntia Moreira. 6:12 em Manaus. Temos informações de Manacapuru com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra.
Assim como em todo o Brasil, os municípios do interior do Amazonas têm passado por momentos de caos na saúde pública. Os recursos oriundos dos governos estadual e federal não têm sido suficientes para dar o suporte necessário, e o que não falta é reclamação. Mesmo com toda a boa vontade da administração municipal, é humanamente impossível ter saúde de qualidade sem os recursos devidos. Os alertas, reclamações e denúncias por parte da população mostram como isso pode repercutir perversamente na qualidade de vida dos usuários do sistema público. Ao indagarmos o presidente da Câmara Municipal, vereador Francisco Coelho do Prós, sobre a questão da saúde pública em Manacapuru, ele não descarta a falta de investimento em saúde no interior do estado. Olha, Zegdeg, é muito oportuno o seu questionamento e dizer que realmente o interior do estado do Amazonas vive um caos na saúde pública. Eu não quero me insurgir, hipótese alguma, mas às vezes a gente fica se perguntando até se os 2 milhões de amazonenses que moram no interior, se vale a pena fazer parte do estado do Amazonas, porque não há um investimento devido por parte de governos há anos no interior. Nós não temos um hospital de referência no interior do estado do Amazonas. Essa questão da saúde pública, principalmente em Manacapuru, que nós temos uma unidade hospitalar que leva a nomenclatura de hospital regional, não atende só os 100 mil manacapurenses. Manacapuru pode ter um hospital de 200 leitos, tem que se criar as UTIs também no interior, porque senão Manaus vai ser a cidade-estado do Amazonas. Manaus tem 2 milhões de amazonenses e vive com 93% de tudo que se tem nesse estado. Então é uma situação que nós temos que começar a defender o que é direito dos amazonenses que moram no interior do estado do Amazonas, porque no interior nós não temos um hospital que possa atender o amazonense que mora no interior do estado. Ele finalizou dizendo que não é de hoje que a área de saúde no Brasil dá prova de saturação. E que enquanto o interior do Amazonas sobreviver com apenas 7% de toda a arrecadação do estado, o resultado será sempre o caos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h15. O vereador Álvaro Campelo, do PP, se encontrou ontem à tarde com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho. Na reunião parlamentar, falou da importância do respaldo do TCM para o desenvolvimento dos trabalhos da União dos Vereadores do Estado do Amazonas, além de confirmar a realização do primeiro Congresso Amazonense de Vereadores, a ser realizado nos dias 7 e 8 de dezembro aqui em Manaus. Durante o encontro parlamentar, convidou o presidente do TCE para ser um dos palestrantes no evento que reunirá representantes de todas as 62 câmaras de vereadores, o que foi aceito imediatamente. Outro palestrante já confirmado é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, Marco Aurélio Choi. Há mais de 15 anos que os policiais militares do Amazonas estão sendo penalizados com a falta de reajuste do auxílio moradia, que continua sendo pago o valor de R$300. A denúncia do presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Cabo Maciel, que cobra providência do governador Amazonino Mendes. O deputado estadual Belarmino Lins de Albuquerque, do PROS, deverá pagar multa por proferir antes da votação o slogan de um dos candidatos às eleições suplementares do Estado durante sessão na Assembleia Legislativa. Segundo o Ministério Público Federal, a Justiça Federal condenou o deputado pela prática de conduta vedada a favor do candidato Eduardo Braga. O Tribunal de Contas do Estado aprovou por maioria de votos em celebração de um termo de ajustamento de gestão TAG entre o TCE e a Prefeitura para tratar sobre o desligamento de 751 servidores temporários contratados por meio do regime de direito administrativo. A decisão foi tomada durante a 36ª reunião ordinária realizada na manhã desta terça-feira. O TAG será assinado ainda nesta semana. Conforme definido pelo colegiado, serão atingidos nesta primeira etapa os servidores com idade inferior a 50 anos, lotados em 11 órgãos da administração municipal, entre eles os da Casa Civil, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Finanças e SEMEF. A situação dos demais servidores em regime de RDA, cerca de 7 mil, será definida em reuniões posteriores, assim como um novo concurso público para a administração municipal. 9 distritos integrados e polícia localizados em Manaus passarão por manutenção. O anúncio foi feito pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, na manhã desta terça-feira, em coletiva de imprensa realizada no 15º Distrito Integrado de Polícia, na zona norte da cidade, e faz parte de um plano imediato de recuperação e manutenção. De acordo com o secretário Bosco Saraiva, as reformas terão início a partir desta quinta-feira. 6h17 em Manaus. Após o governador Amazonino Mendes anunciar a realização do novo concurso público para preenchimento de vagas na educação,
O secretário da SEDUC, José Augusto de Melo, convocou a imprensa para dar mais detalhes sobre o certame. O governador anunciou a publicação de um novo edital para a contratação de cerca de 8.100 servidores, dos quais 7.000 são vagas exclusivas para professores. Nós já temos um cronograma que deverá ser publicado em fevereiro e em julho nós faremos as primeiras provas. De acordo com o secretário, o concurso visa a valorização da categoria e a regularização dos temporários. A recomendação tanto do Conselho Nacional de Educação quanto do Ministério Público é que a gente possa efetivar os professores e diminuir ou até erradicar a figura do professor temporário. Então, potencialmente, esses professores temporários terão a oportunidade de ter uma carreira dentro da Secretaria de Educação. Outra novidade anunciada pelo governador Amazonino Mendes foi a antecipação da 4ª parcela do abono do Fundeb para este mês de outubro e a regularização do afastamento remunerado de docentes para mestrado e doutorado. O que a gente está querendo é dar agilidade, criando uma comissão que ela possa rapidamente liberar, dentro dos critérios, os professores que forem cursar estrito sensu, mestrado e doutorado, e possa continuar recebendo o seu salário, investindo na sua carreira, na sua formação. A Assembleia Legislativa recebeu nesta terça-feira o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, que atendeu a convocação para prestar esclarecimentos sobre informação repassada à imprensa de que há um déficit de 1,2 bilhão nas contas da secretaria. O gestor iniciou seu pronunciamento dizendo que vem juntamente com a equipe técnica da Suzan analisando os dados fornecidos pela equipe de transição e que, ao dar transparência à situação encontrada na pasta, não responsabilizou gestões passadas. O secretário explicou que o orçamento da Suzan para o exercício de 2017 é de 2,2 bilhões, dos quais 1,8 bilhão do orçamento inicial e 400 milhões de suplementação. Deste montante, segundo ele, foram executados até o final de agosto 1,7 bilhão, restando um saldo de 494 milhões. O secretário também falou sobre a instalação de uma comissão de revisão dos contratos administrativos e a suspensão temporária dos contratos em execução. A Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu nesta terça-feira o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, que atendeu a convocação para prestar esclarecimentos sobre informação repassada à imprensa de que há um déficit de 1,2 bilhão nas contas da secretaria. O gestor iniciou seu pronunciamento dizendo que vem, juntamente com a equipe técnica da Suzan, analisando os dados fornecidos pela equipe de transição e que, ao dar transparência à situação encontrada na pasta, não responsabilizou gestões passadas. Me cabe, neste momento, encontrar os caminhos para solucionar os problemas e enfrentar os desafios de forma responsável, com a administração dos recursos públicos para o setor. O secretário explicou que o orçamento da Suzan para o exercício de 2017 é de 2,2 bilhões de reais, dos quais 1,8 bilhão de orçamento inicial e 400 milhões de suplementação. Deste montante, segundo ele, foram executados até o final de agosto 1,7 bilhão, restando um saldo de 494 milhões. A necessidade da secretaria até o encerramento deste exercício, em dezembro, é da ordem de 888 milhões. Teremos, portanto, um déficit orçamentário de 393,8 milhões, relacionados a obrigações vigentes. Com serviços em execução, sem contratos, temos mais 178,3 milhões. Somando esses dois itens, chegaremos a um déficit de 572 milhões, conforme dados da Comissão de Transição. Além disso, temos ainda despesa de exercícios anteriores. O valor empenhado é de 195 milhões e mais 379 milhões a empenhar, totalizando 575 milhões, e de restos a pagar são 87 milhões. O secretário também falou sobre a instalação de uma comissão de revisão dos contratos administrativos e sobre a suspensão temporária dos contratos em execução. A Secretaria de Saúde também já está trabalhando no sentido de redimensionar os contratos, conforme a necessidade atual das unidades. A meta é uma redução em torno de 25%, mantendo e melhorando a qualidade dos serviços prestados. Vamos ainda intensificar as ações de fiscalização dos contratos, cobrando a execução efetiva de tudo o que for estabelecido. Estamos buscando, com o auxílio de acompanhamento dos órgãos de controle e ordenamento jurídico,
necessário para garantir que os serviços que hoje estão sendo prestados sem contrato não sejam interrompidos, enquanto regularizamos por meio de licitação. Entendemos que a população não pode ser penalizada nesse processo. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Davi Almeida, do PSD, que esteve à frente do governo estadual durante 5 meses, reforçou que as informações que o secretário possui foram repassadas pela equipe de transição e afirmou que a situação real da secretaria é bem diferente daquela veiculada pela imprensa. O que foi dito, o que foi falado e diante do que se foi levantado, existia uma distância muito grande. E isso foi o motivo da vinda do secretário aqui. Nós mostramos a realidade do estado quando eu recebi no dia 9 de maio. E se existe algum déficit financeiro, o orçamentário ele será zerado no final do ano, como eu mostrei. Inclusive demonstrei aí tudo que está presente já no portal da transparência. E do que se disse ao que se tem, existe uma diferença muito grande, uma distância muito grande. Isso foi dirimido já no dia de hoje. Luciana Santos para o Alean Notícias. 6h24 em Manaus. Uma aeronave do Greenpeace caiu nesta terça-feira na região do arquipélago de Anavilhanas, próxima à cidade de Novo Airão. O avião envolvido no acidente é um Cessna Caravan 2208, matrícula PRMPE, um anfíbio. O acidente aéreo que resultou na morte de uma sueca de 29 anos foi testemunhado por dezenas de passageiros que viajavam na embarcação Navegação Natal. Logo após o impacto da aeronave com o Rio Negro, eles atuaram no resgate das vítimas. Segundo o comandante do barco, Raul de Paula, a sueca ficou presa pelo cinto de segurança e foi retirada do avião já sem vida. A embarcação havia deixado o município de Barcelos com destino a Manaus. No meio do trajeto, susto. O avião passou próximo uns 50 metros do barco fazendo um rasante. Quando bateu na água, ele virou. Deu umas 3 viradas e capotou. Estava com as boias para cima e cabine submersa, narrou o comandante. Logo depois da colisão, de Paula contou que enviou uma lancha para prestar os primeiros socorros. Ao se aproximar do avião, ele conta que o piloto e outros 2 passageiros já estavam do lado de fora. Passageiros e tripulante do barco tentaram virar a aeronave para resgatar as demais vítimas. O corpo da sueca foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa 7, foi enviado ao local para apurar as causas do acidente. O consulado da Suécia em Manaus informou por meio de nota que está tomando todas as providências cabíveis quanto ao acidente com a cidadã sueca. Seguimos orientações da Embaixada Sueca em Brasília e todos os procedimentos formais já estão sendo efetuados. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A movimentação no pronto-socorro 28 de agosto foi assim, Paulo. Uma pessoa deu entrada vítima de pauladas na cabeça, um homem deu entrada vítima de atropelamento e uma pessoa deu entrada vítima de facada. No pronto-socorro João Lúcio, um homem também deu entrada vítima de agressão física, apanhou com várias pauladas na cabeça e deu entrada por volta de 22 horas. Uma pessoa deu entrada vítima de facada pelo corpo e uma outra pessoa também deu entrada vítima de queda de moto. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima, ele levou umas chicotadas, na verdade uma corrente de moto foi usada, não foi chicotada, foi umas correntadas nas costas. Ele deu entrada por volta de 19 horas e 20 minutos. As primeiras informações dão conta de que eles estavam brigando pelo amor da mesma mulher e um se armou com uma corrente e deu-lhe várias correntadas nas costas de seu oponente. Eles estavam brigando por amor. Outra pessoa deu entrada vítima de agressão física no Platão Araújo. Todas as pessoas que procuraram o pronto-socorro Platão Araújo foram muito bem atendidas à noite e madrugada. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um assalto a um coletivo, um assalto a um ônibus à noite de ontem, passava de 21 horas, quando 3 bandidos invadiram o ônibus, um pulou a catraca, um ficou na parte de trás e o outro com um revólver na cabeça do motorista. Desesperada, uma estudante de 20 anos se jogou do coletivo ainda em movimento,
sorte que o ônibus estava em baixa velocidade. Ela teve escoriações pelo corpo e ferimento nos braços. Atendida no Delfim Aziz, ela posteriormente foi liberada. Realmente ela ficou desesperada com mais um assalto ao ônibus na cidade. Ações da Rocan, mais uma na noite e madrugada. Uma ação da Rocan resultou na apreensão de 15 quilos de droga. No primeiro momento, os policiais da Rocan em patrulhamento na zona leste da cidade abordaram uma moto com 2 homens. Os 2 homens portavam 5 quilos de drogas, fazendo aquela entrevista carinhosa, perguntando: senhor, cidadão, onde é que tem mais droga? Eles disseram e foram até uma outra casa lá no bairro. Quando estavam na casa, encontraram mais droga. Depois o telefone de um dos bandidos tocou e a polícia pediu para que ele atendesse. Era outro traficante com mais 5 quilos de drogas que seriam entregues na casa. A polícia fez o cerco e conseguiu apreender aí 15 quilos de drogas. Parabéns aos policiais da Rocan, comandada pelo Major Paulo Emílio e pelo CPE aí, que está comandando também todo o batalhão especializado, o Coronel Araújo, por mais essa grande apreensão de drogas. Policiais do 4º DIP, ao comando do Sargento Moraes, prenderam uma dupla. Eles estavam armados com um revólver calibre 38 e foi apreendido também uma moto roubada. Mais uma grande ação dos policiais da 4ª SICOM. Policiais do 3º DIP prenderam também um assaltante de drogarias. Cabo Alencar e equipe prenderam esse marginal que vinha fazendo vários assaltos na cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Morte por espancamento, morte por agressão física. Um homem morreu na paulada, um homem morreu com vários golpes de um porrete na cabeça. Tudo aconteceu no bairro Novo Aleixo, nas proximidades da rua João Câmara, bairro Novo Aleixo. Esse homem estava com as mãos amarradas, mãos e pés amarrados e com um saco plástico na cabeça. Daí a secção de espancamento. Um porrete, pensa num porrete pesado, um pedaço de madeira de Angelim Pedra estourou a cabeça da vítima, que ainda não foi identificada e está em uma das gavetas, mais precisamente na gaveta de número 3 do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma verdadeira tragédia na família de um pai de família. Um pai de família, o seu Raimundo, como ele era conhecido, cooperado do transporte alternativo, foi covardemente assassinado em um latrocínio no ramal Novo Remanso, em Itacoatiara. Seu Raimundo ia comprar carvão em seu caminhão. Ele sempre ia comprar carvão e trazia para vender em Manaus, quando foi abordado por 2 bandidos que levaram o dinheiro. Os bandidos estavam numa moto. O caminhoneiro, o rapaz que estava, o seu Raimundo, que estava no caminhão, foi barbaramente, covardemente atingido com um tiro no olho. Os bandidos fugiram, levando a quantia em dinheiro que era para comprar carvão. O nome completo da vítima é o seu Raimundo Nonato de Souza Batista, de 45 anos, morto com um tiro no olho lá no Novo Remanso. A polícia precisa dar uma resposta à família do seu Raimundo, a todos os amigos e parentes dele. Se tratava de um homem de bem que morreu na mão de bandido lá no ramal Novo Remanso. O velório vai acontecer na cooperativa, na Cidade de Deus. O Bilu da lotação, presidente da cooperativa, já passou a noite aí no Instituto Médico Legal, assim, de liberar o corpo, e o velório vai acontecer na manhã de hoje na cooperativa, na Cidade de Deus. O Bilu me passou todas as informações agora há pouco, está prestando todo o apoio à família
Aí, parabéns, o Bilu que está realmente cuidando dos cooperados nessa situação tão difícil, onde um pai de família morreu assassinado covardemente com um tiro no olho. Um pai de família morreu na mão de bandido. Mas nem sempre dá bom para os bandidos. Noite de ontem, 2 bandidos estavam fugindo da polícia. A polícia fez o sinal para que os bandidos parassem. Parem a moto, eles não pararam. Daí começou uma perseguição. Eles foram em alta velocidade, montados em um cavalo do cão, uma moto de alta cilindrada. Eles vinham alucinadamente com muita velocidade na Avenida Constantino Neri. Perderam o controle da máquina e em frente ao Colégio Solo de Lucena, eles bateram na traseira de um carro modelo HB20. Devido à violência do impacto, um bandido acabou morrendo na hora, o outro foi levado para o hospital. Ao chegar no hospital, o segundo bandido não resistiu aos ferimentos e morreu. Os bandidos morreram após colidirem a moto e um carro. A senhora que estava dentro do carro, parado no sinal, também ficou ferida. Um outro homem também foi atropelado nas mãos desses bandidos que já morreram. Os 2 bandidos morreram e já foram tarde na realidade. Morreram 2 bandidos quando estavam fugindo da polícia. Ainda tem gente que diz assim: Pelegrino não fala assim, eles têm família, eles são bandidos, mas também são gente. Quero ver se fosse de uma família de vocês aí, que tivesse aí um cara que morreu como esse pai de família com um tiro no olho, se vocês iam mandar flores pro bandido, dar bombom pro bandido, passar a mão na cabeça, dar beijinho no bandido. Eu quero ver se vocês iriam fazer isso. Bandido bom é bandido na pedra. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. A dupla cena concurso 1706 acumulou nas 2 faixas. Primeiro sorteio, dezenas 27, 37, 38, 41, 43 e 48. No segundo sorteio, 04, 10, 26, 29, 38 e 45. A quina no concurso 4.508 também acumulou e as dezenas sorteadas foram 14, 45, 72, 73 e 80. A time Mania concurso 1095, o time do coração foi o São Raimundo, também acumulou dezenas sorteadas 05, 13, 14, 34, 46, 51 e 67. A Mega Sena concurso 1978 acumulou também dezenas sorteadas 02, 06, 22, 44, 55 e 57. A Lotomania do concurso 1806 também acumulou dezenas sorteadas 09, 11, 12, 24, 25, 29, 34, 35, 36, 43, 45, 49, 58, 65, 66, 72, 79, 95, 98 e 99. 6 horas e 41 minutos. Esportes. Jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro: Goiás 1, Juventude 0. CRB 2, Náutico também 2. Luverdense 1, Paysandu 1. Criciúma 0, Vila Nova de Goiás 1. Santa Cruz 2, Oeste 2. Ceará 1, Paraná Clube 0. Brasil de Pelotas 0, América Mineiro 0. Guarani 1, ABC também 1. Londrina 1, Figueirense 0. Boa 0, Internacional 0. Futebol Internacional, Liga dos Campeões da Europa. Leipzig 3, Benfica 2. Spartak Moscou 5, Sevilha 1. Apoel 1, Borussia Dortmund também 1. Real Madrid jogando em casa empatou com o Tottenham em 1-1. Jogos de hoje, Mundial Sub-17. 12h30, Brasil e Honduras. Jogos da Liga dos Campeões. 16h45, Anderlecht e PSG. Barcelona e Olympiacos. Chelsea e Roma.
Benfica e Manchester United. Pela Série A do Brasileirão, às 19h30 jogam Curitiba e Cruzeiro. Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Às 21h, Atlético Mineiro e Chapecoense. Fluminense e São Paulo. Corinthians e Grêmio, Avaí e Botafogo. O Federal Reserve Banco Central dos Estados Unidos divulga hoje relatório sobre a economia norte-americana. Aqui no Brasil, o Banco Central divulga o Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, referente a agosto de 2017. Pelo menos 6 pessoas morreram, entre elas alguns policiais, e outras 22 ficaram feridas por conta de um atentado com bomba contra um veículo da polícia que transportava o pessoal na cidade de Quetta, no oeste do Paquistão. O atentado ocorreu no início da manhã, quando uma bomba situada em um veículo explodiu durante a passagem do caminhão policial que transportava 30 agentes, disse a agência F. Um porta-voz da polícia de Quetta, Omar Farouk. O secretário-geral do Partido Comunista da China e presidente do país, Xi Jinping, propôs hoje continuar as reformas para que o país seja uma economia moderna com maior presença das forças no mercado. O objetivo das taxas de juros e de câmbio de serem mais baseadas no mercado foi um dos principais pontos financeiros de Xi em seu discurso de abertura do 19º Congresso do Partido Comunista. Além disso, ele se mostrou a favor da flexibilização do acesso ao investimento estrangeiro, abrindo os mercados e fortalecendo a proteção da propriedade intelectual, pontos que foram expressados pelos principais parceiros econômicos da China, como a União Europeia e os Estados Unidos. Uma das investigações da Lava Jato no exterior mostra que um ex-gerente da Petrobras gastou o equivalente a 2,8 milhões em joalherias pelo mundo, com dinheiro que, segundo o Ministério Público, é fruto de propina por desvios na estatal. Os extratos bancários ainda ligam esse ex-executivo a carros, contrabando, fraudes, comércio na Ásia, ações em bolsa e até um empresário associado a deputado federal no inquérito no STF. Procurado por 3 dias pela reportagem, o advogado de Xavier Bastos, João Mastieri, não prestou esclarecimentos sobre o caso. Responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, o juiz federal Sérgio Moro concedeu uma entrevista exclusiva à Globo News, na qual falou sobre os desdobramentos da operação, a reação da classe política e os efeitos do combate à corrupção. Entre outros temas, Moro também falou sobre prisões após condenação em segunda instância, os efeitos das delações premiadas e como o julgamento do mensalão do PT no Supremo Tribunal Federal influenciou decisivamente a Lava Jato. Sérgio Moro diz não ter vocação para a política e afirma que o foro privilegiado, na opinião dele, deveria ser reduzido significativamente. Unido a Aécio Neves por solidariedade política e penal, Michel Temer mobilizou-se para devolver ao senador tucano o mandato, a liberdade noturna e o passaporte. O presidente gastou mais do que saliva. Para virar votos no plenário do Senado ontem, Temer autorizou seus operadores políticos a assinar com a liberação de 200 milhões em emendas orçamentárias. Aécio precisava de pelo menos 41 votos, amelhou 44 o apoio. No dia seguinte, a salvação do mandato de Aécio Neves no Senado, a denúncia contra Temer, que corre na Câmara, volta aos holofotes lá em Brasília hoje. O primeiro dia de debate sobre o relatório que recomenda o arquivamento da denúncia contra o presidente terminou no fim da noite após 10 horas de discussão na Comissão de Constituição e Justiça. A análise da denúncia será retomada nesta manhã e o governo espera que o parecer favorável a Temer seja votado ainda hoje. Outra expectativa é para saber se a ajuda que o PMDB deu ao senador Aécio Neves no Senado vai influenciar nos votos da bancada tucana na Câmara. 6h49 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Senado derruba a decisão do STF e Aécio pode retomar mandato. Folha de São Paulo. Justiça de São Paulo manda Tribunal de Contas reintegrar acusado de receber propina. O Estado de São Paulo. Justiça condena McDonald's por obrigar funcionário a ficar nua diante de colegas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Avião do Greenpeace cai do Amazonas e mata uma pessoa. Valor econômico. CCJ da Câmara volta a discutir denúncia contra Temer nesta quarta. Estado de Minas. 44 votos a favor de Aécio, 19 são alvo da Lava Jato. Jornal do Comércio no Recife. Parte de investigação sobre Gedel volta à Justiça Federal de Brasília. Fortaleza, Diário do Nordeste. Desmatamento na Amazônia cai 16% em 12 meses. 0 hora, Porto Alegre. Ministério Público denuncia líderes de facção por construção de túnel para a fuga do Presídio Central. Brasil Econômico. 4 maiores bancos detêm 78,6% do crédito no país, diz Banco Central. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Setor hoteleiro puxa queda de serviços no Amazonas. A crítica. Novo Airão. Avião cai nas Anavilhanas e Sueca morre. Agora. Estudante é morto a tiro ao reagir a assalto. Em tempo. Um morto na queda de avião do Greenpeace. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje.
Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição José Alberto Zegdag, Valdino Castro, J. Rai, Thaís Gama, Cíntia Moreira e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.